E se um upgrade baratinho pudesse desbloquear um desempenho adicional no MacBook Neo? No vídeo de hoje vamos testar um Thermal Pad para melhorar o desempenho. Mas será que vai dar resultado? E fica até o final do vídeo porque vamos testar vários benchmarks e também mostrar as variações de temperatura com detalhes. E se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no Loop Infinito. Bora lá! MacBook Neo mais uma vez aqui no Loop Infinito, e no vídeo de hoje, se você está interessado em comprar um MacBook Neo ou já comprou, vou dar uma dica bem legal: como aumentar um pouquinho o desempenho dessa máquina sem gastar muito. A gente vai usar a lendária técnica do Thermal Pad. Para você que quer jogar um jogo AAA como Cyberpunk, né? Não foi feito para isso, né? Mas para você que quer extrair o máximo de desempenho dessa máquina, vamos falar um pouquinho aí sobre essa técnica que começou lá atrás, quando a Apple lançou o primeiro MacBook Air com Apple Silicon, com o chip M1, que foi o primeiro a trazer uma dissipação de calor passiva, sem um cooler, sem uma ventoinha ali girando para dissipar o calor. Sem um cooler ativo, quando a gente estressa a máquina e demanda muito desempenho por um longo período de tempo, o chip vai esquentando, a dissipação térmica passiva atinge o seu limite e aí rola o tal do thermal throttling. A gente tem uma perda de desempenho que, historicamente, nos MacBooks Air fica aí na faixa de uns 10% mais ou menos. Aí qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente tirar a tampa traseira do MacBook e usar isso daqui como um dissipador de calor. A gente coloca um Thermal Pad aqui em cima da placa lógica e aí ajuda a conduzir o calor usando essa tampa como um grande dissipador. Obviamente, o corpo do MacBook, na parte de baixo aqui, vai ficar um pouquinho mais quente. Mas será que dá para ver uma diferença no desempenho? Pois bem, esse é o experimento que nós vamos conduzir aqui hoje. Antes de mais nada, alguns parâmetros. Nesse vídeo vamos avaliar não só mudanças de desempenho, como também de temperatura no corpo do MacBook. A temperatura aqui no nosso estúdio está em 22 graus e essa é a temperatura ambiente aí para todos os testes que vocês vão ver nesse vídeo. Para começar, eu achei interessante dar uma estressada no MacBook Neo e entender como a temperatura interna vaza no corpo dele. Então eu abri o Cyberpunk 2077, deixei ele rodando aí por uns 10 minutos e essa é a temperatura que a gente tem aí em cima do teclado. O ponto mais quente chega em 34 graus, mas assim, durante o uso não é perceptível, você não sente que ele está quente. Na parte traseira, no chassi, a gente chega a um pico de 30 graus no ponto mais quente. Novamente, é uma temperatura super ok e no dia a dia você não sente ele esquentando. E isso rodando um jogo que é um AAA que está estressando o chip no máximo, né? Uma boa carga de CPU e uma boa carga de GPU. E na minha experiência nos MacBooks, quando você pede mais poder de processamento gráfico, é o que mais esquenta o chip. Então a gente nem percebe que ele tá, né, totalmente estressado, porque a temperatura externa dele fica bem ok. Mas aí eu tive uma curiosidade de ver como é que tá por dentro, em cima do A18 Pro. Então eu tirei a tampa e olha só, para nossa surpresa, é o dobro ali dentro. Ele tá passando de 60 graus, eu registrei um pico de 61 graus, bem no ponto em que fica o chip na placa lógica. Só que me ocorreu que eu fiz esse teste com ele na bateria. Eu decidi conectar ele para carregar enquanto estava rodando esse teste para ver se ele tinha alguma variação. E para minha surpresa, subiu muito mais do que eu esperava. Ao longo aí de 5 minutos, subiu 10 graus, chegando em 71 graus, depois estabilizou e ficou aí na faixa de 70 a 71 graus em cima do chip. Eu coloquei a tampa de volta, esperei mais um tempinho, mas não aumentou muito a temperatura, aumentou de 1 a 2 graus aqui nessa região da tampa em cima do chip. Mas no teclado a gente teve um aumento considerável, de 34 graus foi para 40 graus e aí ficou um pouquinho mais perceptível essa temperatura elevada. Ou seja, conectado durante tarefas intensas, o chip tende a esquentar um pouquinho mais. A entrega de desempenho deveria ser a mesma, pelo menos em teoria, mas pode ser que tenha alguma variação aí. Bom, com essa diferença, eu tive que sentar e rodar todos os benchmarks que eu tinha preparado de novo, dessa vez conectado na tomada. Então, fiz todos os testes, já estou com todos os resultados aqui e agora vamos fazer a aplicação aí do Thermal Pad para depois a gente comparar e ver se deu diferença. Eu escolhi esse daqui, vou deixar o link aí na descrição para quem tiver interesse. Pode ser qualquer tipo de Thermal Pad, tá? A gente está falando aí de uma almofadinha térmica. A única questão é que precisa ser de 1 milímetro, né?
Essa é a distância que a gente vai ter aqui do chip aqui da placa lógica pro chassi do MacBook Neo. Não pode ser mais do que isso. Você pode até pegar um de 0,5 milímetro e colocar um em cima do outro. E o processo é extremamente simples. Quando a gente compra um thermal pad como esse, às vezes ele vem já recortadinho. Esse daqui é um quadrado, né? A gente tem um quadradão aqui. É só fazer um recorte, pode ser com uma tesoura, pode ser com um estilete, e colocar aqui em cima da placa lógica. O chip em si, ele tá bem aqui, ó, na pontinha aqui esquerda da placa lógica. Então, bora fazer a modificação. Eu vou mais ou menos no olhômetro aqui, um pouquinho menor que a régua. São uns 2,5 centímetros que a gente precisa aqui. Cortar um pouquinho menos para garantir. Bora fazer a aplicação. Lembrando que ele não precisa pegar a placa lógica inteira. Eu acho que se pegasse essa região aqui já seria o suficiente, mas estou colocando mais um pouquinho aí para ver se ajuda na dissipação. Esses thermal pads, eles não são adesivos, mas eles têm uma alta aderência. Então é só colocar aqui. Mas tem uma última etapa que é muito importante, que é você tirar a película protetora aqui de plástico, porque se você não fizer isso, não vai adiantar de nada, só vai atrapalhar o rolê. Então é só tirar aqui com calma. Pronto. E vamos colocar a tampa de volta aqui. E eu já tinha deixado ele desparafusado, mas agora eu vou parafusar aqui de volta. E esse processo de tirar e recolocar os parafusos é bem tranquilo. Você só precisa de uma chavinha Pentalope. Eu vou deixar o link de uma dessas na descrição aí para quem tiver interesse, para facilitar no processo. Junto com o thermal pad, também tá aí na descrição. Então é isso, 8 parafusinhos recolocados. Tem 2 clipes aqui, ó, que você faz uma pressãozinha, tem que escutar ele, clac. E acabou, tá aí com o cooler instalado, um thermal pad. Agora, vamos rodar mais 1 hora de benchmark aí pra ver se melhorou. Agora eu quero só ver, ó. Meu Cyberpunk tava rodando aqui, ele continua rodando. Deixa eu ver se eu sinto alguma melhoria de cara aqui. O carro tá girando sozinho, velho. Sei não, viu? Depois de 1 hora rodando benchmarks e mais 1 hora analisando dados... um resultado interessante, deu bom, ó, tivemos melhorias significativas. A primeira coisa que eu quis testar foi a temperatura no chassi do MacBook Neo. E depois da aplicação do thermal pad rodando o mesmo teste de stress no Cyberpunk 2077, a superfície ali do teclado, que antes batia um pico de 40 graus, agora registrou 32 graus, uma redução de 8 graus que representa uma temperatura 20% menor. Já na parte traseira, antes a gente tinha registrado ali na faixa de 31, quase 32 graus, e agora 38 graus com o thermal pad, um acréscimo aí na faixa de 6,5 graus, que também é 20%. Ou seja, nessa parte aqui reduziu um pouquinho a temperatura e aqui aumentou, porque aqui é o nosso dissipador agora, né? Então, deu certo, funcionou. Esse foi o primeiro teste que eu fiz para entender essa diferença, se o thermal pad estava funcionando, e aí partimos para os benchmarks, e é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Começando pelo Geekbench 6, que testa single core e multicore. Antes do thermal pad, a gente tinha ali 3.119 pontos no single core e 8.078 pontos no multicore. Depois do thermal pad, 3.575 pontos no single core e 9.192 pontos no multicore, um acréscimo aí de 14% no single core e 13% no multicore, o que é considerável. É aquela diferença de geração para geração de CPU, apenas acrescentando um thermal pad no chassi, hein? Já no teste de GPU do Geekbench, não teve muita diferença. De 30.961 pontos foi para 31.308 pontos, um acréscimo de 1% no desempenho. Mas para testar a GPU para valer, a gente vai para o 3D Mark no teste Solar Bay, que inclui Ray Tracing. A pontuação sem modificações foi de 6.666. com uma taxa média de 25,3 quadros por segundo. Depois da aplicação do thermal pad, fomos para 7.710 pontos, com uma taxa de 29,3 quadros por segundo, representando aí um acréscimo de 15% no desempenho. Nada mal, novamente aí, a gente batendo na faixa de 15% a mais de desempenho. Mas no mundo real, no Cyberpunk, o ganho foi moderado. A gente passou aí de 30 quadros por segundo para 32 quadros por segundo, um acréscimo de 5% no desempenho.
Analisando os detalhes, a gente também teve um acréscimo na taxa mínima de quadros por segundo, porém o máximo se manteve muito próximo. Como a gente viu no SolarBay do 3D Mark, talvez alguns jogos ganhem mais desempenho do que outros, então a gente fica com esse ganho de 5 a 15% dependendo do jogo. Por fim, um teste de render no DaVinci Resolve, 5 minutos de vídeo em 4K, multicâmera com correção de cor, sendo renderizado aí no preset do YouTube H264 em 4K. Antes do Thermal Pad, fizemos aí uma média de 50.6 quadros por segundo e completamos o render em 3 minutos e 15 segundos. Depois do Thermal Pad, subiu 3% o desempenho, 52.4 quadros por segundo, com um tempo final de 3 minutos e 8 segundos. É pouco, mas já ajuda, especialmente se o projeto for muito grande. Aqui era uma timeline de 5 minutos e esses foram os ganhos. Por fim, eu também medi a temperatura do chip, né, por meio de um aplicativo que monitora. Apesar que no Mac eu não confio muito, tá? Não tem muita precisão, por isso que eu foquei mais na temperatura externa e nos resultados. Mas eu medi a média de CPU durante o Cinebench Multicore e antes de aplicar o Thermal Pad a gente tinha ali 104 graus em média. Depois do Thermal Pad, 103 graus, uma redução de 1 grau. Mas o hotspot, né, a temperatura máxima que a gente alcançou aí no chip, continuou sendo 106 graus antes e depois. Já num teste de GPU do 3D Mark, antes a média estava em 103 graus, depois ela passou para 101 graus, uma redução de 2 graus. Aqui o Thermal Pad foi mais eficiente e a hotspot, né, a temperatura mais alta ali detectada, também caiu 1 grau, de 105 para 104 graus. Mas talvez a métrica mais interessante nesse monitoramento seja, depois que esses dois testes foram feitos, eu deixei por 2 minutos a máquina esfriar e aí a gente registrou antes e depois. Então, antes a gente viu 46 graus de CPU, 43 graus de GPU. Depois, 42 graus de CPU e 39 de GPU, ou seja, 4 graus a menos. Isso reforça aí que a nossa capacidade de dissipação de fato melhorou. Então, depois de uma tarefa que aquece mais o chip, ele dissipa esse calor mais rapidamente, né, de uma forma mais eficiente. E, sinceramente, eu achei que ia ficar mais desconfortável de usar aqui atrás, quando ele está apoiado em cima das pernas, quando a gente está sentado, enfim. Mas como eu comentei, aumentou 6,5 graus na parte externa, né? Então a gente registrou aí um pico de 38 graus e assim, é só aqui num pontinho, né? Então acho que muito bom, viu? Gostei do upgrade. Pô, considerando que a gente vai gastar em média R$50 ou até menos se você comprar um menorzinho já otimizado aqui para esse tamanho, e vai ter um ganho aí de 5 a 15%, dependendo das aplicações, eu acho que é super legal, não tem muito como errar. É só tirar os parafusinhos, colocar ali, fechar a tampa, só garantir que a espessura do Thermal Pad é a espessura correta de 1 milímetro aqui no caso do MacBook Neo ou dos MacBooks Air. Essa dica aqui também vale, né, pro MacBook Air. É só tirar aqui, ó, do plastiquinho, colar e não esquecer de remover o protetor aqui na outra camada, né? Ele precisa estar sem nenhuma proteção dos dois lados, senão vai piorar. E a outra dica é, usa a chave correta, Pentalob P5, né? A chave estrela, para tirar os parafusinhos aqui do MacBook. Não vai usar um tamanho diferente ou a hexagonal que é parecida, espanar os parafusinhos do Mac. Por favor, não façam isso, não dá maior dor de cabeça depois. Mas é isso aí, galera. Então, Thermal Pad para melhorar o desempenho do MacBook Neo funciona sim. Os links, ó, para você comprar um Thermal Pad como esse e também uma chave Pentalob, aí uma P5 para fazer esse upgrade, tá tudo aqui na descrição. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui experimental. Eu, sinceramente, ó, fiquei com medo de fazer o negócio aqui e não visualizar um resultado. Mas eu fiz o antes sem o Thermal Pad, o depois com o Thermal Pad, registrei tudo, analisei aqui e realmente faz uma diferença. É uma diferença pequena, mas é legal, né? Poder aproveitar o máximo aí do produto. Fico até pensando por que a Apple não fez isso já de fábrica, né? Não colocou um padzinho ali para ajudar na dissipação. Mas é que é uma máquina para um uso mais casual. A gente aqui que tá tentando extrair o máximo, né? No dia a dia, não vai dar diferença, você não vai perceber, é aquela coisa de 5 a 15% dependendo da aplicação, mas para quem quer extrair o máximo, tirar aí 100% de desempenho do A18 Pro,
Fica aí a dica. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, comenta aí o que você achou dessa loucura e nos vemos em breve. Valeu, galera, e até a próxima!